eu sou Rogéria Ribeiro Baiocchi, eu sou cirurgiã vascular. Eu sou médica há quase 20 anos, vascular há 14 anos. Eu sou casada com o Marcelo Baiocchi e mãe do Lucas e do João Pedro. Sempre conectada com a saúde, a saúde sempre foi, para mim, um estilo de vida. E desde pequena eu queria ser médica, é um sonho de infância, eu sempre trilhei a minha vida e o meu caminho para a medicina. Não tinha um plano B, sempre foi a medicina. E nos últimos anos, e com a pandemia também, paralelo à cirurgia vascular, eu também iniciei um projeto na televisão. Então, eu tenho um programa de televisão. A gente está fazendo aniversário de 1 ano, mês que vem. Chama Programa Papo Saudável, que é para a gente levar saúde de forma agradável para as pessoas. As pessoas já estão tão cansadas de ligar a televisão, ver tanta tragédia, sempre notícia ruim, e a vida não é feita só de notícias ruins. A gente tem momentos ruins e tem momentos bons também, mas parece que as pessoas que trabalham com mídia esqueceram disso, e que a gente consegue mais notoriedade, talvez, falando do que é ruim. Eu penso sempre que a gente tem que levar coisas boas para as pessoas. E o programa Papo Saudável é para isso, para levar assunto de qualidade de forma agradável para as pessoas, para chamar atenção para a saúde. E também faço mentoria para médicos, justamente para mostrar a minha visão para os colegas de como eu acho que deveria ser a medicina. A medicina, para mim, eu vejo a medicina de uma forma mais holística. Eu acho que a gente tem sim que se especializar, tem sim que se subespecializar, né? A nossa área cresceu bastante, mas eu acho também que a gente não pode ver o paciente só, como no meu caso, como os membros inferiores, ou na ortopedia como um braço, como uma perna. Nós temos que ter uma visão holística daquela pessoa. E entender o conceito social, naquela pessoa ela se insere, não só na sociedade, mas na religião dela, para ver como que pode ajudar, como médica, essa pessoa. Então, é essa minha luta hoje para levar medicina de qualidade, medicina de uma forma mais humana para as pessoas. Eu acredito muito que a nossa relação médico-paciente, ela está muito doente. Os pacientes estão muito chateados com a gente, com a forma que nós estamos tratando. E, paralelo a isso, nós também estamos chateados porque o paciente não tem dado valor na gente. Então, por que não fazer as pazes dessa relação para que os dois saiam ganhando? Então, essa é muito a minha preocupação no dia a dia. Muito bem. Então, assim, falando sobre... Porque uma das coisas que eu tenho batido na tecla, então a gente fala assim, mas eu vou me aposentar daqui a 20, 30 anos, 15 anos, para que eu vou começar a me preparar desde já? Então, eu sempre tenho como um tema, como um lema, na verdade, o seguinte, de que a escolha que você faz da sua qualidade de vida que você quer ter hoje é a mesma que você vai ter no seu futuro. Então, assim, se você pensa como aposentado hoje, se você quer ser um aposentado, que quer caminhar, quer curtir, quer viajar, quer carregar os netos no colo, quer brincar com eles, quer passear, então você precisa ter esse mesmo desejo para viver essa vida hoje. Não adianta a pessoa falar assim, eu vou fumar, beber o resto da minha vida e quando chegar perto de aposentar eu vou parar. Não resolve. Eu conheço gente que fumou durante muitos anos e parou. Só que o pulmão, pelo que eu saiba, doutor, pode me corrigir, ele não se restaura. O pulmão, eu tenho um tio que ele descobriu que tinha câncer do pulmão. Câncer não, que ele só tinha 2% de oxigenação no pulmão dele, disponível para ele respirar. E ele, com pouco tempo, ele morreu, porque ele fumava muito. Então não adianta deixar para depois. Acho que a gente, quem é jovem, ele aguenta muita coisa hoje em dia, mas só que o corpo dele lá na frente vai reclamar, não é verdade? O que você fala sobre, por exemplo, varizes e trombose, né? Estamos falando sobre, a ideia é falar um pouco sobre esses dois assuntos. O que isso tem a ver na nossa vida hoje? O que afeta? A partir de que idade isso pode ocorrer? Como é que a gente sabe? Você me disse que dá para descobrir se a pessoa tem câncer de mama ou se tem problema na próstata através das varizes. É verdade isso? Vamos por partes. Bom, eu acredito muito em tudo isso que você falou e é algo que eu me preocupo muito.
Nós brasileiros, eu falo nós como de uma forma geral, a gente não se preocupa com a prevenção. A gente só se preocupa quando o problema acontece. Todo mundo se preocupa com o bem material, com a casa, com o carro. Só que esse corpo que você recebeu é o que vai ficar com você o resto da vida. Então, assim, as pessoas esperam ficar pior a perna, esperam piorar da questão pulmonar, esperam piorar da questão cardiológica para procurar ajuda. As pessoas esperam ficar doentes para se curarem. E com isso, o governo gasta muito com saúde, você gasta muito com saúde, o convênio fica cada vez mais caro, dependendo da idade da pessoa. A gente vai chegando numa determinada idade, a gente gasta muito dinheiro com medicação. Tem aposentados que chegam a gastar quase toda a sua aposentadoria com remédio. Por quê? Porque nós não temos a cultura da prevenção. Eu tenho um lema, se a gente não tiver tempo para cuidar da saúde, nós vamos ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, se fôssemos um povo que cuidasse da prevenção, nós gastaríamos menos com convênio, nós gastaríamos menos com medicação, nós teríamos mais longevidade, mais qualidade de vida. Porque não adianta a estimativa de vida do brasileiro ter aumentado tanto, sendo que não tem qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela não começa aos 60 anos, quando acende a luzinha, opa, eu preciso cuidar da minha saúde porque eu estou aos 60 anos. Não é igual você trabalha com a parte financeira, não é a partir de 60 anos que eu falo assim, nossa, eu vou cuidar da minha aposentadoria. É algo que tem que vir lá de trás, é algo que tem que vir com constância. Então, ter saúde e longevidade, você tem que cuidar disso diariamente, com exercícios físicos, dormindo bem, comendo bem, tendo qualidade de vida. Então, são coisas que parecem fáceis, mas que não são, porque no dia a dia as pessoas não querem ter uma rotina saudável. Elas sabem que precisam comer bem, mas têm comido cada vez mais comidas embutidas, industrializadas, comidas ricas em sódio. Então, isso tem aumentado muito mais o peso dos pacientes, o edema nos membros inferiores, os riscos de doenças tromboembólicas. Então, tudo é uma conjuntura. Relacionado a variz, a gente tem tido cada vez casos mais jovens. Normalmente, a relação chega de 3, 4 e até 5 mulheres para um homem. Ou seja, é uma doença com uma prevalência maior no sexo feminino. Até por causa dos hormônios femininos. Então, é uma doença de maior prevalência nas mulheres, mas não quer dizer que os homens não as têm, tá? E começa, a partir dos 30 anos, a gente começa a ver um público maior, mas eu tenho atendido cada vez mais pacientes mais jovens, principalmente a partir dos 15 anos, ou seja, então a gente já vê uma gravidade do quadro relacionado às varizes, porque cada vez mais pacientes mais jovens têm tido varizes. E os homens demoram muito a procurar o auxílio médico. Quando normalmente o homem chega no meu consultório, o quadro dele normalmente é cirúrgico. Eu não consigo tratar antes, eu não consigo tratar com tratamento clínico ou com procedimentos no consultório, porque eles demoram muito a procurar ajuda. O homem protela mais. Tem melhorado, mas ele protela mais a busca por saúde e longevidade. Eu tenho recebido mais homens no consultório, isso tem melhorado, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Com relação ao que você me perguntou da trombose, a trombose não é só um fator que leva a gente a ter trombose. A gente tem vários pequenos fatores que podem levar à trombose. O fato é que, muitas vezes, um paciente na melhor idade ou na terceira idade descobre um câncer, ou um câncer de mama, ou um câncer de próstata, porque fez um evento trombótico, ou seja, fez uma trombose. Então, num paciente que chega no consultório, que não tem nenhum outro fator de risco importante para fazer trombo, fez um trombo do nada, por exemplo, doutor, eu estava lá na minha casa, minha perna começou a doer, e era uma perna só, eu vim aqui no consultório, diagnosticado trombose com a consulta médica, a anamnese bem feita, um Doppler, que é o nosso exame, é como se fosse o estetoscópio para o cardiologista. O Doppler é mandatório, a gente precisa desse exame. Diagnosticou trombose desse paciente,
Então, você pode investigar alguma causa relacionada a câncer, porque com certeza a gente vai achar. E o que é importante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que doenças tromboembólicas são a terceira maior causa de morte, só perde para o infarto e para o AVC. E é uma doença que 90% a gente consegue tratar, a gente consegue reverter o quadro. É só a gente ter a oportunidade, o paciente chegar para a gente. Então, você que trabalha a questão da aposentadoria, imagina, a pessoa leva a vida inteira juntando dinheiro sem cuidar da saúde. E aí, quando ele chega aos 60 anos, ele gasta esse dinheiro todo com a doença. Não faz sentido, não tem nexo isso. E o mais importante é que, às vezes, ele chega aos 60 ou aos 70 anos, tem um AVC, fica sequelado, tem que ter alguém para cuidar dele. Então, ou alguém da família vai se dispor a cuidar desse paciente, ou ele vai gastar dinheiro com cuidadora, ele vai gastar dinheiro com remédio, ele vai gastar dinheiro com home care. Então, todo o trabalho de formiguinha que ele fez só para juntar o dinheiro, mas esqueceu de cuidar da qualidade de vida dele, ele vai gastar esse dinheiro inteiro em doença, em ir para Portugal, viajar, estar com a família, gastar com uma comida que faça sentido para ele. Então, assim, cuidar da saúde vai muito além do que a gente imagina. Ele tem que ser diário mesmo, porque essa projeção que você faz para a aposentadoria, a saúde e qualidade de vida tem que estar dentro dela. Muito bem. Uma pergunta, doutora. Aliás, quem quiser fazer pergunta, escreve aqui que eu pergunto, tá bom? Uma pergunta, doutora Rogéria. No homem, por exemplo, que geralmente o homem tem pelos nas pernas tal, e muitas vezes não consegue enxergar. Quais são os sinais de uma varizes, por exemplo? Como é que ele sabe que ele tem varizes? Olha, as varizes ainda tem uma questãozinha nelas, assim, porque a maior parte dos pacientes é assintomático. Ou seja, aquele paciente que tem sintomatologia, dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, inchaço, o desconforto vai se tornando grande ao longo dos dias e ele acaba procurando ajuda. Mas a maior parte dos pacientes não tem sintomatologia. Como não tem sintomatologia, a doença vai se agravando. Então, muitas vezes, é a mulher que percebe no marido ou no companheiro uma veia mais dilatada, mais saltada, e marca a consulta para o cônjuge, e muitas vezes vai na consulta para poder falar onde que está o problema. Às vezes o paciente vira para mim e fala assim, doutora, eu vim porque minha mulher me obrigou a vir, mas eu nem sei por que eu estou aqui. E quando sai... Sério, isso super acontece. Outras vezes também é aquele paciente que gosta de jogar bola, que gosta de fazer esporte, e aí a veia fica muito mais dilatada quando você faz esporte, porque é normal, é da nossa... da circulação mesmo, faz vasodilatação quando a gente faz esporte, e aí ele se preocupa e por causa do esporte procura o auxílio médico. Entendi. E existe algum... o tratamento, a não ser a cirurgia, é só a cirurgia cirúrgica ou tem algum tipo de tratamento? Não, a fleboestética, que é a parte da vascular, que trata da circulação venosa, ela tem um leque muito bacana de opções. E com a pandemia, esse leque se estendeu mais. Mas eu costumo dizer que não existe receita de bolo. É a mesma coisa de eu chegar numa loja e falar assim, moça, eu quero uma calça 38. A senhora tem? Não, aqui eu só vendo calça 42. Não, mas a minha é 38. Não, mas aqui só vende 42. A senhora compra 42 ou não tem outro jeito. E aí você leva a calça 42. A calça 42 vai servir para todo mundo? Não vai. Então, assim, quando alguém oferece para você sempre o mesmo tratamento, eu, como médica, não gosto disso. Porque cada um é único e cada um tem um tratamento diferenciado. Porque a doença pode ser a mesma, mas o estágio dessa doença, para cada um, ele é diferente. Então, para um paciente que se descobre as varizes no início dessa doença, o diagnóstico é inicial,
eu consigo tratar no consultório, muitas vezes só com meia e medicação, às vezes com tratamento como escleroterapia. Para um paciente que já tem muito tempo aí de doença, eu posso usar escleroterapia, eu posso usar laser, eu posso usar radiofrequência nesse paciente. E são procedimentos que são realizados no consultório. Agora, tem paciente que não tem jeito, vai para a cirurgia mesmo. Aquele paciente que ficou 40, 50 anos, muitas vezes, com as varizes, não tem jeito dele escapar, muitas vezes, de um procedimento cirúrgico. Mas mesmo no procedimento cirúrgico, a gente pode usar o laser, pode usar radiofrequência, pode usar espuma. Então, por isso é importante fazer o seu check-up vascular. Por isso é importante procurar um vascular que você conheça, que você tem indicação. Porque daí você vai passar por uma consulta, por uma anamnese. Ele vai te pedir um ecodoppler. No caso de um paciente de mais idade, você vai... pede-se também o eco de carótidas, para a gente ver se tem placa nas carótidas. Essas placas nas carótidas, normalmente quando se desprendem, causam o AVC isquêmico. Então é muito importante fazer a prevenção, não só venosa, mas também arterial para um paciente de mais idade. E aí sim, você indicar o melhor tratamento, fazer um planejamento para aquele paciente, para que você alinhe expectativa e realidade. Exemplo, não adianta uma paciente chegar no consultório, ela tem uma queixa determinada, mas ela tem varizes, só que a queixa que levou essa paciente no consultório não foi a veia, não foram as veias doentes. Então, primeiro eu trato a queixa dessa paciente, para depois tratar as varizes. Por isso que a escuta ativa que você faz no consultório é muito importante. Por isso que se fazer uma consulta rápida, todo mundo sai perdendo, porque eu não vou conseguir alinhar a expectativa desse paciente, não vou conseguir tratar esse paciente como ele deveria, e esse paciente também vai sentir que ele não foi tratado da forma que ele merecia ser tratado. A gente, como médico, a gente tem que conseguir tratar, trazer bem-estar e trazer saúde para aquele paciente. Esse é o nosso propósito. Ótimo, muito bem. E os sintomas somente são esses, ou aliás, não só os sintomas, eu queria perguntar o seguinte. Você me falou que uma das formas de se evitar, ou se descobrir se existe ou não, ou diagnosticar essa palavra correta, através de um check-up médico, né? Fora isso, o que eu posso fazer para evitar? Ou seja, existe exercício físico, estilo de vida, ficar muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, o que a pessoa pode fazer para pelo menos evitar? Existe também problema genético, uma herança genética, pode ocorrer isso ou não? Sim, bom, as causas de varizes, né? A principal realmente é genética, então é algo que não tem como evitar, a gente acaba herdando. Então chega aí a 80%, 90% das pessoas que têm um fator genético para isso vão ter varizes. Então é por isso que o vascular, ele se torna um médico da família inteira. Porque se você começar a tratar um daquela família e ele gosta de você, ele vai te indicar a família toda, porque é uma doença de base familiar. Nós temos outros fatores de risco também. A trombose, ela pode levar a uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que é a formação de varizes. Então, a trombose também pode ser um fator de risco para a formação de varizes. O trauma também pode ser um fator de risco para a formação de varizes. Hormônio também pode ser. Ganho e perda de peso, o efeito sanfona também pode ser. Tabagismo, etilismo, também podem ser fatores que podem levar à formação de vasinhos doentes, vamos dizer assim, né? E essa qualidade e estilo de vida é muito importante para quem tem varizes, porque afinal, gente, são as nossas pernas que nos levam para todo lugar. São suas pernas que vão te levar para você alcançar seus sonhos, para você pegar um avião e parar lá na Europa, para você poder visitar sua mãe que está ali no outro prédio. São suas pernas que levam. E normalmente a gente não dá atenção devida aos membros inferiores. A gente só procura o médico quando a perna está muito ruim. Então, quais são os fatores que podem nos ajudar no nosso dia a dia a ter pernas saudáveis e a nos levar aos sonhos que a gente merece conquistar? Não ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentado.
Um dos maiores problemas que eu tenho tido no consultório com a pandemia é que a nossa rotina de vida mudou demais. Então, assim, ai, doutora, mas eu faço exercício físico todos os dias, mas você faz 1 hora por dia. E as outras 23 horas, o que você faz? A maior parte das pessoas está em home office, então passam muito tempo sentada, não levantam para nada. Eu tenho pacientes que chegam a ficar 10, 12 horas sentados, com uma dieta ruim, que é embutido, que é comida rica em sódio, que causa edema nos membros inferiores. Então a gente tem que se policiar. Opa, fiquei mais de 1 hora sentado, eu tenho que levantar, eu tenho que movimentar os dedos dos pés para cima e para baixo, eu tenho que massagear a minha panturrilha. Eu não posso ter ganho de peso exagerado, porque senão meus membros inferiores vão sentir. E é óbvio, as veias também. Porque imagina, gente, o perrengue, o sufoco que uma veia passa para pegar esse sangue lá do pé, ela tem que levar lá para o coração, sem ajuda de ninguém. E a gente sabotando as pernas. Então não pode, a gente não pode sabotar as pernas assim. Fazer exercício físico para a panturrilha. A panturrilha é realmente o nosso coração da perna. E ela ajuda muito, porque as veias principais da região posterior, elas passam entre 2 músculos que são assim, longilíneos. Se esses músculos da panturrilha são fracos, quando a gente anda, eles fazem assim, ó. E a veia que está passando aqui no meio, trabalha sozinha, com toda a sobrecarga. Agora, se a musculatura da panturrilha é uma musculatura forte, firme, que a pessoa faz exercício físico, ela faz isso, ó. E a veia faz isso, ó. A veia vai trabalhar com uma sobrecarga muito menor. Então, a chance da gente fazer uma variz ou de fazer um trombo diminui. Então, parecem medidas bobas, mas são muito importantes. Então, é você ter uma boa alimentação, beber muito líquido, evitar comidas ricas em sódio, evitar em embutidos, evitar em industrializados. Não é que você nunca vai comer isso, mas a maior parte da dieta nossa nessa pandemia se tornou assim. Ganho de peso, fazer o exercício físico, não ficar muito tempo sentado, nem muito tempo em pé. Então, são estados de presença que a gente tem que ter no nosso dia a dia para a gente ter qualidade de saúde com os nossos membros inferiores. Ótimo. Muito bom. Pessoal, se alguém quiser fazer, se chegaram depois, quem quiser fazer pergunta, escreve que eu faço a pergunta para ela, tá bom? Doutora Rogéria. Bom, você já falou uma coisa que eu ia falar, que eu ia perguntar, mas a alimentação que existe, você disse que poderia evitar. Agora, existe uma alimentação que deve comer, que pode ajudar realmente a evitar a trombose ou a varizes ou não? Que a gente sabe, por exemplo, o coração, Não. A gente sabe que os antioxidantes são ótimos para o coração, né? E para as varizes. Então, para evitar. Sim, os antioxidantes são bons para tudo, mas a gente não tem uma comida específica que evite de dar varizes ou evite que a gente tenha trombose. Não tem. Mas sempre procurar ter uma comida, uma alimentação saudável, né? E evitar, igual eu falei, assim, a comida, por exemplo, a gente fala assim, mas a minha comida não tem sódio. Eu não como sódio, mas, por exemplo, se você toma uma água tônica, a água tônica, ela é muito rica em sódio. Os alimentos diets e lights, para conseguir ser diet light, a quantidade de sódio nesses alimentos, ela aumenta muito. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes você acha que está comendo uma comida saudável e ela não é saudável. Ela é muito rica, você pode não ser rica em açúcar, mas é rica em sódio. Então, esses cuidados na nossa alimentação a gente tem que ter. A maior parte, por exemplo, das mulheres não gostam de inchar. E o inchaço incomoda muito o público feminino. Normalmente, a mulher que tem perna mais grossa, no final do dia, se ela ganha aí 1 quilo, meio quilo que seja, de líquido, ela fica chateada, porque aquilo já a incomoda. E, normalmente, a mulher que tem alteração de peso por inchaço, ela não gosta de tomar líquido, porque ela entende na cabeça dela que se ela tomar aquela água vai inteirinha para as pernas dela e vai incomodar.
Mas é justamente o contrário. Porque o organismo ele é tão perfeito que ele entende que se você não está tomando água, opa, está faltando água. Eu preciso fazer o quê? Reter essa água no meu organismo. Então a gente retém muito mais líquido quando a gente não toma água. Então, assim, beber água é muito importante. Então, se você está aí em home office, ou se você está dirigindo longas distâncias, ou se você vai pegar o voo para o outro lado do mundo, tenha sempre a sua garrafinha em mãos, vigie a quantidade de água que você toma, que você ingere, para ver se esse suporte está sendo, o que você está ofertando, está sendo ok para você ou não. Então, assim, a ingesta de líquido, ela é extremamente importante, principalmente para os membros inferiores. Entendi. Nossa, excelente conselho. Agora, em relação à trombose, uma pergunta, eu sou assim, ignorante no assunto. Que Pode relação perguntar. tem esse tipo de trombose que você mencionou? Relação dele à vacina da Covid, AstraZeneca, outras que estão dando reações. Isso tem alguma coisa a ver com a trombose para quem tem? Ou com este outro tipo? Ou ela provoca uma trombose? O que está acontecendo? Cientificamente isso tem ocorrido? Tá, vou falar sobre que essa é a grande polêmica do momento, né? Só que o Exatamente. Valdir está perguntando assim, se a queimação nas pernas é um sinal de varizes. Pode ser, viu, Valdir? Queimação, formigamento, dormência, podem ser sinais, sim, de varizes. Faz parte da sintomatologia. Então, vou só voltar na sintomatologia. Dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, inchaço, formigamento, queimação, alteração, assim, o paciente, ele reclama muito de alteração de temperatura no membro, mesmo que quando você pega no membro, você não vê essa alteração, até a falar assim para mim, assim, doutora, parece que tem uma aranha andando na minha perna, e quando eu vou ver não tem nada. Então, essa sensação, assim, de um bichinho andando, de uma formiguinha andando, as pessoas também têm. Então, se você está tendo queimação nas pernas, é bom consultar assim, viu, Valdir? Vale a pena. Agora, com relação à vacina da AstraZeneca. Gente, a casuística é de 6 para 1 bilhão. Então, é muito baixa em vigência da quantidade de pessoas que vem morrendo pela Covid. Então, vacina sim. Aí as pessoas me perguntam, qual vacina eu escolho? Não escolhe, nós não estamos em posição de escolher vacina, infelizmente. Vacine com aquela vacina que está disponível para você no mundo. Eu sou mulher, eu tomei a vacina da AstraZeneca, eu não tive nenhuma reação. O meu marido teve reação na primeira dose da vacina, ele sentiu todos os sintomas do Covid, ele ficou assim, passou mal no primeiro, melhorou no segundo dia, tá? Mas a casuística é muito, muito, muito baixa em vigência da quantidade de pessoas que estão morrendo. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem muito mais casos de mulheres que têm trombose por anticoncepcional do que a gente tem pela vacina AstraZeneca. E o tanto de mulher que está aí tomando anticoncepcional. Só para você entender a relação. Sim. Então, assim, agora todas as mulheres vão parar de tomar anticoncepcional porque o anticoncepcional é um fator de risco para trombose? Não, gente. É analisar. Cada caso é um caso. Inclusive, eu tenho pacientes, gestantes, trombofílicas, ou seja, que usam anticoagulante porque tem trombose, já tiveram trombose e tem uma doença que causa a trombose, que é a trombofilia, que eu indiquei sim tomar AstraZeneca, fez o uso, mesmo tomando anticoagulante oral, e estão super bem. Então, assim, a internet, ela nos auxilia, mas também nos atrapalha muito, porque as Verdade. pessoas dão ouvidos a pessoas que não são especialistas. Hoje nós temos muitos especialistas de tudo, mas que não sabem sobre o assunto. Então, muitas vezes, pessoas preferem dar ouvido para alguém, por exemplo, que é um influenciador, mas que não é um médico, do que ligar e perguntar para o seu médico: olha, doutora, eu posso tomar vacina? É seguro para mim? Qual é a sua opinião? Então, assim, já tem um preconceito formado. Por quê?
Porque a mídia já fez esse preconceito, né? Então, assim, a minha dica é vacina sim. A gente precisa sair dessa situação que a gente está vivendo, de máscara, de não poder encontrar as pessoas. O brasileiro é um público muito. O brasileiro é um povo muito caloroso, muito amoroso. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de pegar, a gente gosta de festar. Então, a gente precisa voltar ao normal o mais rápido possível. E a gente tem a possibilidade que isso aconteça com a vacinação. Então, tem que vacinar. Eu e minha esposa, nós tomamos a vacina, a AstraZeneca, e... Opa, alguém fez uma pergunta, já vou... Juraci Carvalho, já vou fazer a tua pergunta, Juraci. E nós tivemos todos os sintomas. Tivemos dor de cabeça, dor no corpo, eu tive febre, tontura, dor na nuca. Assim, durou uma semana. Até hoje, de vez em quando, tem uma sequelazinha que a gente sente. Mas... já se passaram 10 dias, estamos aqui. Né? A Juraci fez uma pergunta que seria a minha próxima pergunta. Só que mas não são todos os casos, sabe, Antônio? Não então, são, assim, de um público tão grande que vacinou com a AstraZeneca, o público que passa mal e o público que, infelizmente, chega a ter algum problema com a vacina, é uma parte muito pequena da população. Verdade. E eu li também que a AstraZeneca ela é um pouquinho, talvez, mais forte do que as outras, nesse sentido. Então, ela tem uma reação, para quem tem a tendência de ter essa reação, como nós tivemos, vai acabar acontecendo. A Juraci Carvalho está perguntando o seguinte, sobre a Novalgina, se é aconselhável. Eu ia perguntar sobre a aspirina. Então, eu não entendi a pergunta dela. Aconselhável para quê? Para trombose ou para varizes? Não sei. Juraci, você pode depois explicar um pouquinho melhor? A minha pergunta é parecida com a dela. Aspirina. A pessoa deve tomar para evitar a coagulação ou não? Para evitar algum problema ou não precisa? Então, antigamente, a gente usava muito, né? Fazer uso de aspirina, porque a aspirina, segundo os leigos, dava uma ralhada no sangue. Hoje, a gente não usa a aspirina, o vascular, vamos dizer assim, nem o ginkgo biloba, para esse tipo de prevenção, tá? Não é usado. Tá bom. Novalgina para trombose, não tem problema não, Juraci. Pode tomar, né? Pode tomar. Então, Novalgina, ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Agora, uma coisa, Antônio, que é importante falar para as pessoas, é porque as pessoas sempre chegam assim, muito assustadas com a trombose, porque a trombose realmente assusta bastante, né? As pessoas linkam a trombose com a perda do membro, então todo mundo acha que quando tiver uma trombose venosa, vai amputar o membro, ou seja, vai ter que tirar aquele membro que está com a trombose. Essa é a trombose arterial. A trombose arterial, o risco de amputação é muito grande. A trombose venosa, já não. A trombose venosa a gente trata com medicação, com repouso. E o principal problema, o que mais chama a atenção da gente, o mais importante da trombose, não é a trombose em si. É esse coágulo desprender e parar no pulmão e causar uma embolia pulmonar e levar esse paciente a uma morte súbita. Então, o principal risco da trombose não é você ficar sem um membro, é você ter esse coágulo recente que formou, que é como se fosse uma gelatina. E é fácil a gente pensar na cascata de coagulação, porque quando você corta a mão, não forma ali, primeiro não vem o sangue, depois fica uma aguinha, depois não forma uma gelatina, que se você dissolver essa gelatina, ela escorre. E se você continuar com essa gelatina, a gelatina ela fica dura e forma uma crosta. É isso que acontece. A trombose nada mais é que uma formação de um coágulo dentro de uma veia. Mais comum nos membros inferiores, mas ela pode acontecer em qualquer veia do nosso corpo. E se esse coágulo gelatinoso desprender e parar no pulmão, causa uma embolia pulmonar. Então, a maior preocupação do vascular é de que esse trombo se desloque e faça uma embolia pulmonar.
É comum esse paciente chegar com trombose nos 2 membros, que eu acho que é muito importante a gente falar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Não, gente, não é. A trombose, normalmente, ela comete um membro só. Então, se você tiver lá na sua casa com uma dor súbita em um membro, aí você pode ligar as anteninhas. Se as 2 pernas estão doendo muito, pode ser várias coisas, mas a chance de trombose é menor. Interessante. Boa noite, quem está falando é Ana Guerra, minha irmã. Seja bem-vinda, Ana. Eu tive... Sua irmã? Sua irmã teve flebite. Tromboflebite, olha aí, há muitos anos. Parei a pílula de imediato, estava com receio de tomar a AstraZeneca, tomei e não tive nenhuma reação. Ainda bem, né? Olha que perfeito. Muito bom, nossa, muito bom você compartilhar, Ana, porque as pessoas têm muito medo mesmo de tomar a vacina e isso atrapalha muito o nosso trabalho como médico. A tromboflebite é uma trombose numa veia superficial. Normalmente, o tratamento também é medicação e repouso. Normalmente são pessoas que têm veias bem dilatadas. E que bom que você conseguiu e tomou a vacina, não teve medo de tomar a vacina, porque foi um evento isolado, né? Pode ter sido pelo anticoncepcional, como pode ter sido por outros fatores. O que eu falo sempre para as pessoas é, principalmente para as mulheres, não pare o anticoncepcional por conta própria. É uma decisão que deve ser tomada em conjunto entre o ginecologista, o vascular e o paciente, tá? Então, assim, toda vez que tem uma live ou uma aula sobre trombose e se fala do fator do anticoncepcional, muitas mulheres param de tomar por conta própria a medicação. E cada caso é um caso. Então, assim, converse com o seu vascular e com a sua ginecologista, tomem a decisão juntas. Nós temos outros métodos que podem ser usados, como, por exemplo, o DIU de cobre, que voltou, né, à moda, vamos dizer assim, para você ter um método contraceptivo. Ótimo. A Elizabeth está perguntando assim, a Elizabeth Pérez, minha cunhada, a família está toda aqui hoje. Eu posso tomar... Aí, a sua família podia ser aqui do Goiás, meu filho, porque aí a gente ia tratar todo mundo aqui. Pois é, você viu como é uma meta familiar? Falar nisso, você não falou, né? Você é de Goiás, né? O pessoal é bom. Eu sou de Goiânia. Mas quem quiser pode marcar e vai para lá, né, doutora Rosa? Não tem problema, é pertinho de São Paulo. Será super bem-vindo. Ótimo. Diz assim, olha, ela pergunta, eu posso tomar constantemente o Diosmin, ou seja, tanto no verão como no inverno? Olha, não faz diferença a questão do tempo no quesito. Vamos lá. O Diosmin, ele é um venotônico, ele é para circulação. Ele não evita de você ter varizes, ele não vai evitar das suas veias piorarem, ou ele não vai melhorar a condição dos seus vasos. O venotônico, ele é para quem tem sintoma, dores nas pernas, sensação de peso, cansaço, o formigamento que o nosso amigo falou. Se você não tem sintomatologia, você está jogando um sal, uma medicação para dentro do seu organismo, que naquele momento ele não está precisando. Muitas vezes as pessoas tomam o venotônico, como por exemplo o Diosmin, achando que o remédio vai prevenir as varizes, vai retardar o agravamento do quadro, mas não, o remédio é para sintomatologia. Se você não está sentindo sintomas, não tem por que estar tomando o Diosmin. Muitas vezes, o paciente chega no consultório com uma subdose também. Então, por exemplo, tem medicações, tem venotônicos, que a posologia é um comprimido só ao dia, e tem também a posologia de 2, muitas vezes até de 3 ao dia. Então, tem paciente que às vezes chega com uma medicação que teria que estar tomando aí 2 a 3 vezes e está tomando só uma. Então, está com subdose. Então, aquele remédio não está fazendo benefício nenhum para o seu organismo, tá? E no verão ou no inverno? Então, vamos lá. No verão, o que acontece? A aveia, ela é super lábil à temperatura. Como é super lábil aos hormônios. Por isso que hormônios como progesterona, estrogênio, que são hormônios femininos, e hormônios encontrados no anticoncepcional, né, podem prejudicar as nossas veias. É por isso. E por isso que as mulheres têm uma prevalência maior dessa doença, que os homens não têm. E no calor,
o vaso faz vasodilatação. Então, se está frio, as pessoas têm mais conforto na perna, para quem tem varizes. Se está muito quente, essa pessoa vai sofrer mais com vasodilatação, às vezes vão ficar mais doloridas, a perna vai ficar mais inchada, a sensação de cansaço vai ser maior. Então, se você for me perguntar qual das estações você vai ter mais sintomatologia, provavelmente vai ser no verão. E aí, se você tiver sintoma, vale a pena você tomar a medicação. Se você estiver bem, não estiver precisando, não estiver com sintomatologia, guarda o seu remédio, porque uma hora você vai precisar dele. Tá certo. Deixa eu ver aqui se parece que alguém fez alguma pergunta. A Ana falou o que aqui? Deixa eu ver. Fiz 3 cirurgias de varizes. Caramba! Oi? A Ana Guerra está dizendo que fez 3 cirurgias de varizes. Eu, hein? Não é fácil, é tendência. Nossa mãe tinha varizes e realmente. Isso é importante a gente falar também, sabe, Antônio? É algo que eu gosto muito de desmistificar no consultório. As pessoas acham que você tratando o problema uma vez, ele não volta, ele não tem que ser tratado. Varizes é uma doença que ela é progressiva, ela não tem cura, assim como hipertensão, assim como a diabetes. Então, quando você vira hipertenso, de tempos em tempos, você tem que ir ao cardiologista, fazer seus exames, tomar sua medicação para que sua pressão fique regularizada. Na endocrinologia, com relação ao diabético também. Só que no consultório do vascular, o paciente chega com uma ideia inicial de que se ele fizer o tratamento uma vez, ele não vai ter que passar por isso outras vezes. E não, dependendo da fragilidade do vaso e da tendência familiar que você tem, muitas vezes esse paciente ele passa por 1, por 2, até por 5 procedimentos cirúrgicos ao longo da vida. Por isso que é tão importante a gente ter uma constância no consultório, porque evita que você faça uma cirurgia muito próxima uma da outra, ou até evita que você faça mais de uma cirurgia. Então, quando você, que tem variz, que tem doença venosa, faz o seu check-up sempre, vai no consultório com regularidade, isso evita de você fazer um procedimento cirúrgico. E a melhor chance que a gente tem relacionada à variz é a primeira cirurgia. Então, a indicação tem que ser muito bem feita, porque senão a gente perde um time muito bom desse paciente. Então, conforme a gente vai fazendo o procedimento cirúrgico nesse paciente, o resultado também, ele vai diminuindo. Por quê? É uma perna mexida, com tecido de cicatrização. Uma perna que tem, por exemplo, tromboflebite. Depois que a tromboflebite se melhora esse processo inflamatório, a veia fica aderida à musculatura, ou à gordura, ou até mesmo à pele. E aí, quando a gente vai retirar essa veia, ela não sai inteira, fica saindo só pedaço de veia, atrapalhando o trabalho do vascular e não ficando o resultado que a gente espera. Então, quanto mais tempo você esperar para fazer o seu tratamento, você vai ter um resultado pior também. Então, assim, às vezes, a mulher tem muito isso, e eu gosto muito de alinhar essa expectativa feminina, porque a gente chega no consultório, a gente quer ter perna saudável, mas quer ter perna bonita também. Só que, do jeito que a perna chega para mim, eu já não consigo deixá-la mais clarinha, porque a veia, com o passar do tempo, ela mancha a pele da gente também, de uma coloração acastanhada, que é um depósito de ferro. Então, eu posso tirar o vaso, mas a mancha, muitas vezes, a gente tem que tratar com despigmentante, ou tratar com laser, ou com luz pulsada. Então, a minha dica, para quem tem varizes e está escutando aqui a nossa live, é procure, faça o seu check-up, porque quanto antes você começar a ter constância de tratamento, mais cedo você vai ter perna saudável e perna bonita, por que não? Nós vivemos um país tropical, né? Aqui é pouca roupa, a gente gosta de usar uma saia, de usar um short. Então, esconder as pernas não é uma opção, não deveria ser uma opção da mulher. Eu falo isso muito no consultório. Não são as suas varizes que determinam o tamanho da roupa que você vai usar, e sim você.
Porque se você tem muitas varizes, isso baixa muito a autoestima feminina. E tem baixado também muita autoestima masculina. Porque a calça do homem hoje é uma calça mais skinny, mais certinha, ele não usa meia e o sapato só que ele usa. Então mostra um pé cheio de varizes. O homem não gosta disso. Então a gente tem que lidar com a autoestima do paciente também no consultório. Isso é importante. Então não deixe que a variz determine o tamanho da roupa, do vestido ou da saia que você vai usar. Isso quem determina é você, tá bom? Uma pergunta, doutora Rogéria. Para quem pratica esportes, como caminhada, corrida, deve usar aquelas meias, que a pessoa que tem varizes, ou pelo menos para evitar, não sei se evitar, aquelas meias de compressão, deve ser usada? A meia de compressão é o melhor fator de proteção que a gente tem para evitar que uma veia fique doente mais rápido. Só que a gente bate aí numa série de fatores. O tempo. Nós moramos num país tropical. Então, o nosso clima nos atrapalha muito a passar a meia para paciente, porque muitas vezes eu não tenho a adesão daquele paciente para a meia. Tá? E a meia de exercício físico, ela é importante para melhorar o quê? Sensação de peso, cansaço, edema, que aquele exercício físico vai te proporcionar. E que é importante para você chegar no resultado que você quer. Porque quando você está trabalhando a musculatura, esse músculo vai inchar, é natural. Os seus vasos vão também ficar mais dilatados, é natural. Isso pode levar ao inchaço, a sensação de peso e cansaço. E a meia te ajuda muito nesse fator. Entendi. Legal, pessoal. Daqui a pouco vamos terminar. Só para lembrar, para quem entrou depois do início dessa live, vou disponibilizar ela no meu canal de YouTube, chamado Academia do Aposentado. Quem quiser me procurar lá e se inscreve. Depois eu vou colocar aqui, inclusive, no meu Instagram, o endereço certinho. E também no podcast com o mesmo nome, né? Academia do Aposentado, tá bom? Você quer finalizar e dar alguns conselhos finais para o nosso público que está aqui presente e depois para os que vão assistir? Claro, será um prazer. Espero que eu tenha contribuído, né? A live às vezes é muito pequena para a gente passar conhecimento, mas espero que eu tenha contribuído com todo mundo que entrou aqui na live. É sempre muito bom, eu gosto muito de falar sobre saúde e principalmente relacionado ao meu dia a dia. Para você que é aposentado ou para você que está começando a se preocupar com a sua aposentadoria, não preocupe, a preocupação com o financeiro ela é muito importante para a gente ter aquela calma, aquela tranquilidade que a gente espera que todo aposentado deveria ter e deveria merecer. Mas não adianta a gente se preocupar só com o financeiro e a saúde não acompanhar. Então, para você que se preocupa com o seu futuro, comece a preocupar com o seu presente também, porque é o que você faz hoje que vai fazer a diferença no seu amanhã. É o que você investe hoje no seu dinheiro que vai fazer a diferença amanhã. E é o que você investe na sua saúde hoje que vai fazer a diferença no amanhã. Nós temos que parar de gastar com a doença e gastar mais com prevenção, para a gente ter mais qualidade de vida. Para você não ter que passar a sua terceira idade só visitando médicos, que é o que a maior parte das pessoas faz. Gasta a semana inteira visitando médico, fazendo consulta, porque não fez a sua prevenção lá no início de vida, tá? Então, que vocês tenham saúde sempre e muito obrigada pela oportunidade de falar aqui para vocês. Até a próxima. Eu que agradeço, doutora Rogéria. Foi um prazer rever, né? E foi ótimo. Você estreou nossas lives aí do nosso canal do... Que honra minha! Adorei essa honra, eu não sabia não. Essa é a primeira de uma série de outras lives que nós vamos ter aí. Toda semana vamos ter lives sobre algum assunto, né? Sobre viagens, sobre saúde, sobre finanças pessoais, como planejar o seu dinheiro para aposentadoria, né? Para chegar lá não só com dinheiro, mas com saúde, né? E poder usufruir do dinheiro com saúde. Fazer como eu estou fazendo, estou viajando. Com certeza. Eu sempre me preocupei com a minha saúde. Desde jovem, sempre fiz exercícios, fui aos médicos, eu sempre fiz check-up anual. Estou aqui, inteiro, não tenho problema sério, né, de saúde que me impeça de viajar, de andar. Eu e minha esposa caminhamos todos os dias na praia aqui em Cascais. Todos os dias. A gente caminha, a gente passeia, a gente toma sol,
a gente se diverte, porque é para isso que a gente se aposentou, né? Não é para ficar dentro... Porque a palavra aposentado, para quem não sabe, ela vem do grego, que significa acolher-se aos aposentos. E nós não estamos mais nessa fase, minha gente. É da época dos nossos avós, né? Quando se aposentava, deitava no sofá e na cama e acabou, né? Hoje não. O aposentado hoje, a gente até nem mais chama-se aposentado, né? A gente chama de pós-carreira, né? Na verdade, né? É uma outra vida, né? Então, a gente fala aposentado ainda porque as pessoas não estão acostumadas, mas o certo seria pós-carreira, porque nós vivemos muito mais do que antigamente. Então, ninguém está afim de acolher aos aposentos. Vamos ficar assim, vamos curtir a nossa vida com muita saúde, viajar, passear, carregar os netos nos braços e ser feliz, tá bom? Muito obrigado, realmente, pelas suas lives. O pessoal já comentou, vi que gostaram bastante. E um grande abraço, um beijo para todos. Maravilha. Tá bom? Namastê. Obrigada por tudo, viu? Até a próxima. Até a próxima.